Olá! Hoje o Panorama vai falar sobre a importância do boi-bumbá para a cultura nacional. A manifestação típica do folclore brasileiro mistura dança, música, teatro e o elemento principal é o boi. Os primeiros registros desta festa popular foram em Pernambuco, mas hoje ela está espalhada por cidades do norte ao sul do país. Recentemente, o boi-bumbá do Amazonas foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Mais de 113 mil habitantes do município de Parintins, distante 420 quilômetros da capital Manaus, se dividem entre azul e vermelho. O azul é do boi-bumbá caprichoso, representado pelo touro negro. O vermelho é do garantido, o touro branco. Essa história começou há mais de 100 anos nas ruas de Parintins, com uma brincadeira de boi de pano, que em 1965 se tornou disputa oficial na arena. A média anual de visitantes que o município recebe durante a festa é de 100 mil pessoas, número que deve crescer com a visibilidade que o reconhecimento do IPHAN traz. E para falar sobre a influência e a importância do boi-bumbá na cultura nacional, a gente recebe a coordenadora dos cursos de Educação Física do Centro Universitário do Senac São Paulo, Lívia Cristina Toneto, que pesquisou o Bumba Meu Boi na capital paulista para a tese de mestrado, e Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura do Estado do Amazonas. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Antes de a gente falar sobre o boi-bumbá do Amazonas, que recentemente foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil, e das peculiaridades dessa festa por todo o país, eu queria que vocês explicassem para a gente o que é o boi-bumbá ou Bumba Meu Boi, qual que é o nome mais apropriado, ou a gente está falando da mesma coisa quando fala do boi-bumbá e do Bumba Meu Boi? Expliquem para a gente, por favor. Eu acho que a gente fala, boa tarde, né? Nós falamos, acho que de um complexo cultural, de uma manifestação da cultura popular brasileira que envolve uma série de práticas, né? Entre elas as músicas, as danças, as histórias, as lendas. E por mais que se tenham nomenclaturas diferentes e esse Bumba Meu Boi ou Boi-bumbá existam em diversas regiões do Brasil, algumas personagens elas são incomuns, né? Então, como a personagem dos negros, o pai Francisco e a mãe Catirina, por exemplo, o pajé, enfim, o boi, né? E ela vai mudar de uma maneira, assim, às vezes sutil, depende muito da região. Mas, assim, resumidamente, a gente tem alguns elementos em comum, né, nessa prática. A religiosidade é um elemento comum no Bumba Meu Boi ou Boi-bumbá. Certamente. E no Amazonas recebeu também uma influência muito grande da cultura indígena. Isso fez com que o boi-bumbá de Parintins se tornasse único, inclusive conhecido justamente por conta dessa influência. Ele conta, sim, essa história do Bumba Meu Boi, mas ele tem toda uma peculiaridade e personagens até bem específicos da cultura amazonense, da cultura local. É uma festa que envolve dança, música, teatro e o auge, o clímax, digamos, da festa é quando o boi aparece, é isso? Certamente. Exato. É a hora Exato. que todos aguardam, é a mais É a figura esperada, do é o boi. nosso protagonista da história, né? Exato, mesmo porque existe um ciclo, né, dessas apresentações, que a gente chama, pensando nessa questão relacionada aos aspectos religiosos, do nascimento, do batismo e da morte do boi. Então, o boi ela é a figura central em todos esses momentos. Todos aguardam esse aparecimento, né, ou a captura, enfim. E existem tipos diferentes de boi? O boi de rua, o boi de terreiro, o boi de arena? Ou a gente está falando aí do mesmo elemento folclórico? Eu acho que tem uma questão da evolução também, né? Por exemplo, em Parintins você tem o boi na arena e até tem esse movimento mesmo em que o boi vai para a rua, arrasta multidões, fazendo ali o que pode se chamar ali de um esquenta do que é o festival em si. E não tem ali todo o aparato das alegorias, mas há sim um movimento musical e um movimento artístico andando pelas ruas e já começando a preparar o nosso público, né, para o que vai acontecer, a grande batalha, digamos assim, que acontece ali na Arena do Bumbódromo. Falando de São Paulo, do Meu Boi aqui, dessa região, a gente pensa na encenação que são diferentes, né? O contexto onde cada período desse ciclo acontece, você tem uma história. Então, você tem o primeiro nascimento do boi, onde esse boi
vem, né, ao mundo novamente, onde a gente vai começar a brincar. Depois ele é batizado com todo um ritual mesmo, onde você tem os padrinhos do boi que batizam com um nome, você tem toda uma reza, os cânticos, enfim. E o período da morte do boi, que é onde você vai em busca pelas ruas, no caso de São Paulo, né, ali no Morro do Querosene, a procura desse boi que está escondido para levá-lo para ser abatido no final desse festejo. Né? No caso de Parintins, algo que é muito interessante, que a cidade ela respira a cultura do boi. E a cidade realmente se divide. Você tem um lado da cidade que é todo azul, que é a cor do caprichoso, e um lado todo vermelho, que é do garantido. E há, inclusive, algo interessante aí, falando realmente das curiosidades, que até casais, que um é garantido e caprichoso, nessa época do festival, eles se separam. Um vai para a casa do pai ou da mãe, e para que realmente... Agora é tudo muito saudável, não há o conflito propriamente dito, mas sim uma competição saudável e que movimenta realmente toda a cultura do Estado. Vamos mostrar então para os nossos telespectadores um pouquinho da festa do Boi Bumbá, do Bumba Meu Boi em Parintins. No tempo, ousei acompanhar a batucada, mantendo a tradição cadenciada, à medida que a batida faz acelerar meu coração. Dance e balance na festa do povo, loucura e ternura, explosão dos sentidos, vivenciando o esplendor do folclore original. Cante pulsantes, instantes das cores do vermelho, do fogo tenaz. Bom, secretário, o senhor já falou um pouco sobre as peculiaridades da festa do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá, lá de Parintins. Talvez a principal delas, que distingua das outras festas, seja a presença muito forte de dois bois, né? Que o senhor já mencionou, o caprichoso e o garantido, né? Isso, exatamente. Eu até percebi aí nas imagens, eles inclusive têm muito esse cuidado de que o tempo de cada boi seja muito parecido em absolutamente tudo. No trabalho das imagens, no diálogo mesmo com seus representantes, nós procuramos trabalhar com esse tempo igualitário, que é justamente porque eles realmente têm são muito competitivos, né? E isso faz com que o boi realmente seja até divertido, digamos assim. E é um trabalho que leva o ano todo, movimenta a economia da cidade. Alguns navios que vão até a região norte, que chegam até Manaus. Um dos pontos de parada é Parintins, e aí eles desenvolvem uma série de atividades artísticas para esses turistas. Então, realmente, é o evento que movimenta a cidade, não só nesse período, que é o último final de semana de junho, mas, inclusive, a estrutura da cidade é toda voltada para o Festival de Parintins. Nas outras festas, é comum a gente ver não só dois, mas mais bois. É isso, professora? Você não tem uma competição que é tão marcado, né? Em Parintins, dos dois bois. Você tem o boi. E aí, esse boi tem os seus nomes, cada grupo vai batizar, conforme os padrinhos escolhidos, e eles vão brincar, né? A partir de alguns sotaques ou estilos, que a gente chama dentro do Bumba Meu Boi, mas cada grupo com as suas personagens, com as suas movimentações, que às vezes podem ser parecidas por conta dessa personagem indígena, ou do vaqueiro, que são muito comuns em toda essa lenda que existe, mas algo que não é uma competição, e sim algo voltado mais a um ritual mesmo, que é importante para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquela localidade. Secretário, por que o senhor acha que o Boi Bumbá de Parintins foi escolhido para ser declarado Patrimônio Cultural do Brasil? Percebe-se a importância dele para o Estado e para a história cultural mesmo. Isso foi algo que começou lá atrás, logo que a lei foi implementada, mais ou menos em 2002. O Amazonas já entrou com esse pedido para que fosse reconhecido ali esse movimento como patrimônio imaterial, repetindo, pela importância dele ao Estado, e a partir daí começou todo um processo. E ele realmente, há anos, ele vem sendo aí, leva ao mundo a imagem da Amazônia, a imagem da natureza, da nossa cultura, através desse movimento que é tão bonito e realmente muita gente, pessoas do mundo inteiro, acabam se mobilizando e se organizando para estarem em Parintins nessa época, para prestigiar o boi. Então, ele tem um valor histórico, ele tem um valor cultural, ele tem um valor artístico, um valor econômico e de alto impacto social, porque há trabalhos paralelos. Nós temos tem o boizinho, né, que são os bois menores, que são em forma quase que de brinquedo,
que também movimentam a cidade. Há outros bois, mas esses são os mais expressivos. Na cidade, inclusive, há outros bois, mas esses são os mais que têm maior tamanho, maior escala, e é, inclusive, uma mão de obra exportada. Hoje, os artistas do boi já saem lá do município de Parintins e são responsáveis por muito do que é feito, inclusive, no Carnaval do Rio e de São Paulo. Eles deram, inclusive, um novo movimento, e pode-se dizer um movimento propriamente dito, nos carros alegóricos, nas alegorias. Algo vem dali, dessa natureza empírica, prática dos artistas de Parintins. Então, a importância dele para o Estado é ímpar, é indiscutível. Então, nós acreditamos, sim, ser importante esse reconhecimento para o Estado, não só dos bois de Parintins, mas os outros bois e o movimento do boi-bumbá como um todo, que foi reconhecido a partir desse documento, desse movimento. Junto com o Amazonas, o estado do Maranhão é o outro onde a festa tem uma força muito grande, apesar do Bumba Meu Boi os registros mostram que ele teria nascido em Pernambuco. Hoje, os estados que têm as festas mais fortes são o Maranhão e o Amazonas. E no Maranhão, o boi-bumbá de lá, o Bumba Meu Boi, né, do Maranhão, ele também já foi reconhecido como patrimônio e foi ele que deu origem ao boi-bumbá aqui de São Paulo, que é o tema do seu estudo, né, professora? Exatamente. Então, assim, a gente tem o Bumba Meu Boi do Maranhão, reconhecido como um título de complexo cultural, né, de patrimônio cultural, em 2011. E ali você tem, então, uma grande festividade, principalmente no ciclo junino, que a gente chama, onde você tem grandes arraiais, que são verdadeiros espetáculos, são espaços onde os grupos vão se apresentar e as famílias estão ali assistindo e vai a madrugada inteira, né? Todo mundo torcendo pelo seu grupo, né, favorito, assistindo, apreciando os demais grupos e bois que vão se apresentar naquela localidade. E o que a gente entende, né, dentro da pesquisa é que os migrantes dessa região, né, especificamente São Luís, eles vêm para São Paulo e aí aqui eles fundam há mais ou menos uns 35 anos o boi. Aqui, essa manifestação acontece lá no Morro do Querosene e esses integrantes aqui são as famílias tradicionais que vão lidar com esse processo, né? Porque não é estanque, não é um dia que acontece, ele é preparado durante o ano inteiro, ele acontece durante o ano todo. Então, aqui em São Paulo, a gente também tem o Bumba Meu Boi inspirado no Bumba Meu Boi do Maranhão e aqui ele sofreu também alterações, como a gente vê no estado do Amazonas, para o Maranhão. Aqui ele teve alterações do Bumba Meu Boi do Maranhão? Eu acho que é importante colocarmos dois aspectos aí. Primeiro, dessa questão da ida de integrantes desse grupo para São Luís, para as festividades do boi, que é uma forma de reatualização dessa prática, né? Que ela é muito similar à forma como acontece lá. Talvez o que a gente possa separar como um segundo aspecto é essa questão do grupo tentar manter essa tradição livre de influências, porque a gente está numa metrópole, né? Então, a sociedade, ela se movimenta de uma maneira diferente, as questões que acontecem na cidade de São Paulo também. Então, esse grupo, ele tenta manter essa raiz, essas origens e essa questão do ritual do boi, né? Que é muito importante como um aspecto de identidade, né? Identidade cultural, né? De se ligar à sua terra natal. Isso é importante aqui também. Isso é verificado também no estado do Amazonas, né? Que mais do que conseguir renovar essa cultura, ela vai ganhando cada vez mais força, essa festa. Exatamente, é um movimento muito forte. E lá há essa questão da magnitude mesmo, o tamanho, a proporção, que inclusive as alegorias tomam para fazer do festival ter a grandiosidade que ele tem. Realmente é incrível, é um grupo muito grande de profissionais que são envolvidos, não só de artistas, mas de todo um trabalho técnico realmente, porque a arena, você vê que ela tem ali um formato de arena mesmo, e ela tem uma entrada e uma saída, já existe um fluxo ali, os carros muitas vezes entram desmembrados, né, em partes, e aí eles se compõem dentro da arena, e eles auxiliam a contar toda essa história. E a cada ano eles têm 3 noites para desenvolver esse enredo e encantar não só o público, mas os jurados que vão ali compreender naquele ano quem melhor apresentou a sua história. E segue-se muito desse conceito aqui apresentado, essa questão da história, da essência mesmo do boi-bumbá, com seus personagens.
E tudo isso faz parte de todo esse movimento que ali acontece. E o enredo, ele sofre diferenças a cada ano? Tem um tema diferente, um assunto que é trazido? A raiz é a mesma, mas eles escolhem ali um tema para poder desenvolver e potencializar, e com isso eles conseguem, inclusive, dar um diferencial a cada ano, né? Ou a uma determinada lenda, ou um determinado personagem, ou mesmo a partir até das músicas, que todos os anos são criados músicas para que o grupo evolua, né, e conte a história ali na arena. Então, dependendo também disso, e nós temos, cada personagem é um item, né, e é um item a ser julgado. Nós temos o apresentador, nós temos o levantador de toada, nós temos o amo do boi, e aí o amo de um boi e de outro aí tiram as rimas, né? São vários quesitos que são avaliados, é isso? Aí, com isso, você consegue realmente fazer a disputa ficar bem acirrada e bem interessante. Tem também o aspecto crítico, né, do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá, né? Ele tem essa função também, professora? Ele tem porque ele justamente vai nascer na camada pobre, né? Negra, principalmente, pobre da sociedade. Então, o boi, ele é um boi também de promessa, para São João, pensando principalmente aqui quando a gente fala em São Paulo, mas junto dessa lenda a gente trabalha essa questão da crítica social justamente porque é o momento onde esses integrantes do grupo, eles têm a oportunidade de reivindicar, de colocar as questões que eles acham que não são resolvidas para eles, né? Então, a partir do contexto onde você começa a encenar, o alto começa a andar, é o momento onde as toadas também surgem, as danças. Nesses aspectos, você vê essa questão da contestação, né, da crítica à sociedade. Isso é importante ressaltar. Tá certo. Vou fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a importância do boi bumbá para a cultura nacional. Com a gente, a pesquisadora Lívia Cristina Toneto e o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz. Bom, queria agora falar um pouquinho sobre o Festival de Parintins desse ano. Ele acontece no último fim de semana de junho. A gente estava falando no bloco anterior que tem essa relação com a festa de São João, que é muito forte no norte e no nordeste do país. E a festa de Parintins, por ter essa ligação com a religião, também acontece justamente no último fim de semana de junho. Quais são as novidades desse ano? Bem, os bois já estão trabalhando no que diz respeito à montagem de todo o seu enredo, de toda a sua estrutura. E nós também, enquanto secretaria, estamos fazendo esse trabalho mais institucional, de trabalhar na estrutura necessária para recebermos ali todo o público que comparece a Parintins. É um público... Manaus participa de forma muito presente, muito efetiva. As cidades, os municípios ali próximos, inclusive do Pará, do nosso estado vizinho. Apesar da distância, né? Parintins é bem longe de Manaus, né? São quase 400 quilômetros, né? Mas até mais próximo do estado do Pará. E convidados nacionais, perdão, não só convidados, mas pessoas realmente que vão a Parintins nessa época, e internacional também. A grande vantagem é que, como é um evento que já acontece com datas previamente estabelecidas, no último final de semana de junho, as pessoas conseguem se programar muito bem, né? Então, desde novembro, toda a parte de venda já começou a acontecer, porque Parintins é a nossa grande... É um grande espetáculo a céu aberto, né? A gente até fala que é a nossa ópera popular, né? Pela escala que a gente tem, e a partir daí a gente consegue desenvolver todo um trabalho, toda uma estrutura, todo um aparato do Estado para que você tenha segurança. Envolve isso também, né? A saúde precisa ser planejada, toda a parte de movimento da cidade, acessibilidade. Quantas pessoas comparecem ao festival? Em torno de... A gente tem esse número. A cidade deve receber algo em torno de 60 ou 70 mil pessoas nesse período. Nos 3 dias Entre os 3 dias, festival. Algumas pessoas que ficam os 3 dias, outras que chegam e saem. É um movimento bem intenso. O secretário mencionou que as pessoas conseguem se programar, porque já é uma data pré-estabelecida, o último fim de semana de junho, ao contrário do Boi do Cupuaçu aqui em São Paulo, né? Que é um festival que acontece mais de uma vez por ano, mas a data
fica meio em segredo, né? É justamente por conta da localização onde acontecem essas apresentações. Então, acontece numa praça pequena, né, dentro de um bairro onde tem várias casas ao entorno e, pela estimativa da minha pesquisa, cerca de 3.000 espectadores estão ali presentes. E a gente né? está vendo aí as imagens agora do Bumba Meu Boi, aqui de São Paulo, inspirado no Bumba Meu Boi do Maranhão. Exato. Então, você vê que é um espaço da rua. Então, as pessoas, elas circundam, né? Os espectadores, o público, ele circunda esse grupo, tendo um melhor lugar para assistir, né? Você não tem a presença de um palco. E aí você tem esses rituais acontecendo neste espaço, né? Você está vendo o Tião Carvalho, né? Que é o amo do boi, o dono do boi. E acho que é importante dizer que, igualmente como os demais grupos, você tem um gasto, né, para confeccionar essas roupas, o couro do boi, que a gente chama, né, que ele é todo bordado. Então, isso tudo é importante. Essas apresentações dos grupos também são importantes para angariar fundos para justamente essa mudança que ela não é tão grande de um ano para outro, mas que é importante de ser feita, né? E dentro desse espaço onde esse grupo se apresenta, você tem várias barraquinhas, às vezes as casas abrindo as portas para venda de bebidas, de artesanato. Isso também movimenta aquela comunidade, né? Aquela região. O secretário estava mencionando, né, da movimentação não só cultural, mas econômica que tem na cidade de Parintins. E o que é interessante é que a influência dos bois de Parintins é direta em praticamente todos os outros municípios do estado. Nós temos outros municípios que, por exemplo, nós temos lá em cima, no Alto Rio Negro, a festa do peixe ornamental, que também é um cardinal e acaradisco, que tem uma competição parecida. Nós temos a festa dos botos, rosa e boto tucuxi. Então, acaba que outros municípios pegaram esse gancho da disputa entre os bois e a própria capital também. Nós temos um festival folclórico na capital muito forte, com 3 bois, que é o Garanhão, o Brilhante, o Corre-Campo, que também fazem parte desse grupo que também foi contemplado como patrimônio imaterial, e outros municípios ali próximos que também têm o movimento do boi-bumbá fazendo parte da sua cultura, sempre acontecendo nesse período dos festejos juninos. Em Parintins, é uma parcela muito grande da população que está diretamente ligada à festa economicamente? Certamente, quando não como artista, mas as pessoas que até movimentam mesmo, fazem o festival acontecer, o próprio comércio, o comércio todo acaba se voltando para o boi, a rede hoteleira, a rede de restaurantes. Lá tem algo muito interessante que são os triciclos, né? São aquelas pessoas que se movimentam com os turistas pela cidade, com a bicicleta e ali na frente uma área onde as pessoas podem sentar e passear. Então, realmente, praticamente 100% da cidade acaba vivendo em prol do movimento do boi-bumbá. Aqui em São Paulo, alguém do boi do Grupo Cupuaçu consegue viver exclusivamente disso ou não? É realmente uma dedicação para a manutenção dessa cultura? Eu penso que é bem difícil, né, a gente pensar do tamanho dos grupos, né? Esse grupo em comparação a outros, né? A gente tem as famílias envolvidas diretamente no fazer do boi, trabalhando com as apresentações, vivenciando isso no dia a dia, mas muitos deles são professores, têm outros ofícios, né? Justamente porque não é fácil você conseguir manter um boi desse, né? Mesmo que ele não seja tão grande, mas você tem as despesas e as famílias envolvidas, elas são grandes também. Então, isso é uma característica importante de ser dita. Mas é admirável ver que uma tradição conseguiu ser trazida e mantida aqui, né? Muita gente que mora em São Paulo não deve nem imaginar que essa festa acontece. Exatamente, desconhece. Justamente eles não divulgam porque como ele é realizado numa ruazinha, num espaço pequeno, você não tem condições, né, de atrair grande público. Então, as pessoas, como elas ficam sabendo? Pelas redes sociais, aquelas que sempre acompanham, né, essas festividades, elas mais ou menos já sabem o período onde vai acontecer, mas não existe nenhum meio de comunicação oficial, porque senão você não consegue, de fato, ter uma segurança para o público que está lá assistindo. Bom, o nosso tema principal aqui é o boi-bumbá, o Bumba Meu Boi, mas a gente não pode deixar de falar na diversidade cultural que existe no Brasil como um todo, mas especificamente no estado do Amazonas. Queria que o senhor falasse um pouquinho do Festival de Ópera, até porque a gente separou
um pouquinho de imagens desse festival. O nosso Festival de Ópera, ele está esse ano vai para a sua 22ª edição. É um festival já consolidado, nós já estamos com as datas aí fechadas. E esse ano a grande novidade do festival vai ser a transmissão pela TV Cultura. Então, quem não puder estar lá conosco, prestigiando ao vivo, vai poder assistir pela TV Cultura os espetáculos, e que certamente já são... É muito conhecido internacionalmente o festival. Esse ano nós vamos ter lá encontro de economia criativa, pessoas muito influentes do meio se deslocam até o Amazonas, até Manaus, não só pelo próprio Teatro Amazonas, que é um dos teatros mais respeitados no mundo, um dos nossos maiores patrimônios culturais do país, mas também pela importância que o Festival de Ópera tem para o Estado, inclusive para a economia também. Qual a data, então, do festival? E vamos reforçar também do Festival de Parintins? Nós começamos ali no início de maio, mais ou menos por volta do dia 5, e vamos até o dia 2 de junho, ou seja, já entrando no período do festival, já no mês, nas datas que antecedem, e aí acaba que nós acabamos fazendo essa produção em paralelo. Uma informação importante, lá no Bumbódromo de Parintins, nós temos um liceu de artes e ofícios, onde as crianças durante o ano todo conseguem desenvolver atividades artísticas, inclusive com artistas dos bois dando aula lá dentro do liceu. E essa época, inclusive, eles solicitam para serem liberados de suas atividades para poder irem ali para o barracão para contribuírem com o boi bumbá. Então, realmente, é algo que é muito importante, não só para o município de Parintins, mas para o estado do Amazonas. Tá certo, secretário, professora Lívia, eu agradeço muito a presença dos dois por compartilharem um pouquinho dessa história que é tão rica. Obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui e volta amanhã ao 12:30. Muito obrigada pela sua companhia, até lá.